O que faz alguns alimentos causarem gases? Você já reparou que algumas coisas que você come causam mais gases do que outras? Aí você termina o dia com aquele abdômen super distendido ou fica soltando gases sem parar? Esse vídeo vai te ajudar a identificar o que pode estar acontecendo. Meu nome é Thaís Takahashi, sou coloproctologista, especialista na saúde do intestino. Bom, para começar a entender isso, a gente precisa entender como o nosso alimento é processado e digerido. O primeiro passo para a digestão adequada passa pela circunstância na qual nós nos alimentamos, porque nos alimentarmos em um ambiente de estresse dificulta o processamento dos alimentos e a produção das enzimas digestivas que ajudam na quebra desse alimento. Pensa só, nós somos produto da evolução ao longo de muitos anos. E o nosso processo digestivo vai na contramão do manejo do estresse. Ou seja, quando nós estamos em situações de estresse, nosso corpo entende como perigo e ativa os sistemas de luta e fuga. E pensando dessa forma, fica fácil entender que se a gente precisa fugir e sair correndo de um perigo iminente, nós temos que direcionar nossa energia para outros órgãos e não para o nosso sistema digestivo. Então, nosso corpo diminui os movimentos intestinais, lentifica as ondas que transmitem os alimentos e diminui a produção das enzimas digestivas. Isso causa um menor processamento desse alimento que chega em partículas maiores e precisa ser quebrada com a ajuda das bactérias intestinais, que fermentam para ajudar nessa digestão. E o produto da fermentação são os gases. Um segundo fator muito importante é a identificação de intolerâncias alimentares. Algumas pessoas têm geneticamente uma deficiência na produção de enzimas digestivas que ajudam na quebra desses alimentos. E isso pode acontecer de forma variável, ou seja, você pode produzir um pouco de determinada enzima e isso pode também se alterar ao longo dos anos ou conforme algumas condições clínicas. Deixa eu dar aqui um exemplo para vocês. A intolerância à lactose pode aparecer ao longo dos anos pela diminuição da produção da enzima lactase pelo seu corpo. Ou a quantidade dessa enzima pode cair depois de uma crise de diarreia, por exemplo, te fazendo intolerante de forma transitória. E nesses casos, a quantidade do alimento pode fazer uma grande diferença. Porque você pode ter uma quantidade pequena de enzima que um pouco daquele alimento pode não te fazer nenhum mal, mas um pouquinho a mais já passa da sua capacidade de digestão, sobra alimento, essas bactérias fermentam e aí gases. Um outro fator é o tipo do alimento. Alimentos mais difíceis de serem quebrados e digeridos, como por exemplo as proteínas em excesso, podem causar gases. Isso porque elas exigem determinadas bactérias para ajudar nesse processamento e com isso produzir gases, muitas vezes fétidos. E mesmo fibras em excesso também pode causar gases por conta da fermentação dessas bactérias intestinais, o que pode ser transitório ou algumas vezes pode ser que a gente precise trocar o tipo de fibra para determinadas pessoas. E quer uma dica para melhorar esses fatores e tentar te ajudar nessa formação de gases? Se alimente no momento presente. Perceba o cheiro, o gosto, a consistência do alimento quando você vai mastigar. Triture bem esses alimentos antes de engolir. Isso vai ajudar a sinalizar a produção dessas enzimas que ajude na quebra desses alimentos. Não consuma as principais refeições em ambientes estressantes, no carro. Se você tiver saído de uma reunião tensa, baixe os níveis de estresse com técnicas de respiração, por exemplo, antes de você se alimentar. E por último, identifique os alimentos que geram mais intolerância através de um diário alimentar e de sintomas. Se você gostou desse conteúdo, deixe nos comentários mais assuntos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Até mais!